Para a gente falar do interesse americano nos metais brasileiros, a gente precisa ir muito atrás na geopolítica. A Vale em si foi criada como o Acordo de Washington, né, que foi em 1942, e os Estados Unidos e a Inglaterra iam poder comprar minério abaixo do custo de mercado até o final da guerra. E quando a guerra acabasse, esses dois países teriam prioridade em comprar. Hoje, quando você coloca as principais empresas que são acionistas da Vale, elas continuam sendo brasileiras, inglesas e americanas. Os Estados Unidos financiou grande parte da pesquisa mineral brasileira, feita pelo Departamento de Produção Mineral, né, que era no antigo DNPM, agora ANM. Se você for procurar os primeiros mapeamentos geológicos feitos no Brasil, foram financiados, os mapas inclusive estão em português e inglês. Em 2011, a Hillary Clinton pediu às suas embaixadas no mundo inteiro para declarar quais são aqueles ativos super importantes para os Estados Unidos que eles têm dependência de outros países. O Brasil respondeu, tem 5 ativos que eram extremamente relevantes. 3 ativos declarados importantes são ativos minerais. O manganês brasileiro, as minerações de ferro da Rio Tinto e o outro é o nióbio. E o nióbio, ele faz um recorte com a CBMM, né, que é a Companhia Brasileira de Mineração e Metais, que está localizada em grande parte em Araxá, e a outra da CEMOC, que está em Goiás, em Catalão. Nióbio é uma questão extremamente sensível, porque a família Moreira Salles é a controladora da maior mineradora de nióbio do mundo. Ela tem 85% do mercado de nióbio no mundo. O Moreira Salles pai era embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Em 1960, eles já sabiam que o desenvolvimento aeroespacial e o desenvolvimento bélico de armamentos não seria possível sem o nióbio. O que a CBM faz? Ela cria como se fosse um ligamento que chama ferro-nióbio. Ele mistura, ele faz o ferro ser leve, um foguete ser mais leve, armamentos de guerra mais leves, você consegue fazer aeronaves mais leves e muito mais resistentes. Nós estamos falando que esse desenvolvimento aeroespacial do Elon Musk não existe sem o nióbio. A defesa americana não existe sem o nióbio. E por isso, o Departamento de Defesa americano tem uma reserva estratégica de nióbio. Acho que quase 98% do explorável que se conhece está no Brasil. Aí você olha e fala assim, o Bolsonaro tem que fazer nióbio em terras indígenas. E isso é outra falácia e outras das desculpas do governo Bolsonaro para falar que a gente precisa explorar a Amazônia. Porque já a mina do Moreira Salles, que é cheia de problema, seria suficiente para a gente falar de 150 anos de exploração de nióbio, no mínimo, para a demanda do mundo atual. Então, não existe qualquer necessidade de mineração de nióbio na Amazônia, não existe qualquer necessidade de exploração de nióbio em qualquer lugar mais que Araxá e Catalão, de onde já existe, para o mundo. Então, isso é muito importante entender e é muito importante que a gente saiba disso para a gente defender os nossos territórios. Já basta o problema, a contaminação que existe, os documentos que existem, inclusive sobre o fato das barragens de rejeitos terem contaminadas com radioatividade. Existe uma denúncia que está na Assembleia Legislativa há anos de que tinha mais de 5 bilhões que a CBMM deve para o governo de Minas. O governo de Minas fica aí fazendo essa coisa de licenciamento à toa, porque se ela só cobrasse a dívida do que a CBMM deve no nióbio, já estava bom. Precisamos defender e poder atuar de maneira pontual nesses lugares, né? E não deixar que essas minas, com todas essas invenções que existem sobre o nióbio, vai salvar Minas Gerais. Não vai. Não vai, porque o que a gente já tem já é suficiente e o problema já é grande o suficiente que a gente ainda não consegue resolver.